Deixa então, a gente vai agora então falar de Re-Rise of Poseidon, Alan. Agora a coisa vai ficar esquisita. Tá chegando. Tá chegando também? O fim, tá chegando. Ah, o fim tá chegando. Quantos capítulos a mais tem? Supostamente 2, né? Mas pode ser que tenha um extra aí também, então ficou Entendi. meio pairando essa possibilidade de ser um capítulo extra ainda, mas basicamente tá pertinho de terminar, né? O próximo volume será o último, juntando esses capítulos aí. O próximo capítulo vai... Ah, verdade, o próximo é o último, claro. Sim. E agora em fevereiro tem outro capítulo, né? Porque esse capítulo que a gente vai ler vai ser o que foi em dezembro, né? Então... Exatamente. Janeiro muito bem, então... bimestral e agora vai voltar. Exato. Então vamos lá, gente. Vamos então para Re-Rise of Poseidon, capítulo 18. Vamos botar na tela aí. Aqui a gente vai voltar naquele esquema de mostrar algumas imagens. Eu vou narrando o que aconteceu. A gente vai comentando também, Alan. Primeiramente, antes, em Re-Rise of Poseidon, a gente termina o capítulo 17. Após a explosão que derruba Cannon e Caça, Pollock sobrevive e espanca Isaac. No templo de Nêmesis, ela derrota os demais generais marinas sem dificuldades. A destruição da Terra parece iminente com a queda de meteoritos. Mas o Kiki consegue encher o saco lá e convencer o Poseidon a intervir no Cabo Sunion. O Imperador dos Mares desperta e pulveriza as rochas espaciais com seu cosmo, renovando as esperanças dos sobreviventes ao redor do mundo. Inspirado pela presença majestosa de seu deus, Isaac se levanta como a nova escama arquetípica, pronto para enfrentar Pollux novamente. O capítulo se encerra com um flashback do treinamento de Isaac com Camus, mencionando a lendária chama congelante que vai além do zero absoluto, Alan. Então vamos ao capítulo 18. A lenda das chamas congelantes, Alan. Olha aí. Flashbackzinho, estamos aqui com o mini Isaac, né, no seu treinamento aí com Camus, né? E aí na Sibéria, o pequeno Isaac vai escutar uma história fantástica do seu mestre Camus, que tá sempre sorridente, Alan, nesses flashbacks aqui, que eu acho um negócio muito engraçado do Suda. E ele vai contar a história sobre as chamas congelantes, que é uma parada que vai além do zero absoluto, que Isaac acreditava ser impossível. E aí Camus comenta que esse era o motivo da história fantástica ser só uma história. Mas Camus que conta a história mesmo assim, como algo que é passado de geração em geração. E aí é dito que há muito tempo, na era mitológica, se diz que havia um cavaleiro que dominou o punho de gelo. E aí esse cavaleiro é o Cristal, Alan. Isso aqui é inacreditável. Isso aqui é muito bom. O cara trazer o Cristal de novo. Aí, Alan. Poseidon tá jogando água aqui na cidade. Derrubou a minha energia. A luz saiu aqui. O treme terras, Alan. Ficar falando mal de Poseidon, dá nisso. Você viu aí o Cristal aparecendo? Então, exato. Comentei isso. Muito bom, cara. Essa coisa do Cristal. O que você achou do Cristal surgindo? Eu gosto da referência, né? Assim, já apareceu um cavaleiro que parece um cavaleiro de cristal, né? Mas tecnicamente, né, pro mangá é meio estranho, né? Porque o Cristal ele é um cavaleiro sem constelação. Sim. E ele é apresentado como um cavaleiro, né? Que enfrentou e tal, um deus maligno. Um deus maligno, dizem qual, e etc, né? Mas, e aí? Ele é o quê? Ele é que constelação, então? Assim, não é o que eu achei ruim, né? Mas assim, eu acho interessante. Eu acho interessante o conceito de que existiam guerreiros antes da Atena criar as 88 constelações, que existissem guerreiros com armaduras e tal. Eu acho interessante a ideia, a proposta, sabe? Muito legal. Exatamente. Mas não foi jogado assim, sabe? Não teve muita explicação. Ficou só no easter egg, assim, sabe? Aquela coisa de quem conhece, conhece. Quem não conhece, fica sem conhecer. Sim. Né? É um fanservice, né? Um fanservice mas é legal porque é do passado das gerações do Camus, do Isaac, esses guerreiros de gelo, assim, né? Então tem esse conhecimento assim mesmo, né? Eu achei muito legal também esse guerreiro mitológico ter o visual do Cristal. Já é canônico, fortíssimo, muito bom. E aí explica-se aqui, né? Que é dito que esse guerreiro alcançou esse estado em batalha contra um deus maligno, que a gente também não sabe qual deus maligno que é, né? A silhueta não dá nem pra saber. Mas realmente é só um deus maligno meio genérico, assim. E esse deus maligno zombava do zero absoluto. E aí esse cavaleiro, né, esse cristal do passado, elevou seu cosmo além dos limites e viu surgir aí
a flama flamejante. E essa é a mesma chama que queimava ao redor do... Chama congelantes. Que queimava ao redor do corpo contra o Pollux, né? E aí o Pollux percebeu que esse arco congelante que envolvia o Isaac mudou para se parecer para se parecer as chamas mesmo, né? O Ricardo Santos comentou aqui, ó, é o Odin. Você acha que o Odin é o guerreiro mitológico ou é o deus maligno? Eu acho que ele tá servindo ao deus, né? Pode ser o deus, então, né? Mas e se for o próprio guerreiro mitológico? Que o Odin também lutava, né? Sei lá, eu. Sei lá, vai ver o Loki. Mas podia mesmo, né? Podia ter o Odin e tal. Ah, bom, Ricardo. Aí vamos à explicação, Alan, né? O Isaac fica lá falando e o Camus gargalhando. O que é esse Camus do Sul? É um negócio inacreditável, mano. Ele simplesmente cismou que o Camus dele ele é um super bem da vida. Ou ele era muito feliz quando o Isaac existia, né? Ele deixou de ser feliz quando o Isaac morreu, né? Pode ser. Caramba, por isso que é por isso que ele tem ódio do Yoga, né? Assim, não tá nem com o Yoga, né? Sempre essa história, pobre Yoga, gente. Pobre Yoga não, o Yoga... Peraí, Alan. O Yoga segura o hate, Alan. Não, pra mim o Yoga é o mais... eu não gosto de Yoga, não. É o menos de todos os protagonistas, é o que eu tenho mais problema, assim. De todos os 88. Ai, meu Deus do céu. E aí aparece a tal da chama... Como é que é? Chama congelante. Do Isaac, você falando do Yoga. Do Isaac. E ele usa aí o Everlasting Blaze, né? Deixa eu ver aqui. Que aparece o golpe dele. O golpe dele é muito parecido com a forma que o Hagen usa no anime. O golpe. É verdade. A referência é muito... E é porque o Hagen é um personagem que usa fogo e gelo, né, também. Então... Fogo e gelo. Nesse turbilhão, assim, né? Ou seja, nada é por acaso. Né? Nada é por acaso. Explicação. Tem toda uma explicação fazer aqui, ó. Pseudocientífica aí, sei lá. Vamos lá, vamos explicar pro pessoal. O seguinte aqui, ó. É explicado que aquele era o arco congelante supremo. As chamas que nasciam da inversão do zero absoluto. E que por isso possuíam um calor infinito. E é dito que foram capazes de queimar até mesmo o corpo do deus, sem jamais se apagar, né? Esse deus aqui. Então, no passado, o Isaac comenta que aquilo parecia magia. E o Camus dá risada, de novo. Mas adiciona que foi descoberto, olha isso, o Camus, né? Sabendo das coisas científicas. Que não era um conto de fadas por completo. E explica a ciência por trás. Diz que na mecânica estatística, atenção, desenvolvida no século XX, os conceitos de positivo e negativo também são aplicados ao campo da temperatura. Isso quer dizer que a temperatura positiva tem o zero absoluto como limite inferior. Até aqui tudo certo, né, na aula. E a temperatura negativa tem o zero absoluto como superior, né? O limite superior. Então, o zero absoluto seria a fronteira entre o zero e o infinito. Olha que bonito. E no campo da temperatura negativa, todas as leis da termodinâmica que conhecemos se invertem. O calor flui do ponto mais baixo para o mais alto, né? Do zero para baixo. Menos e tal. E a energia de um objeto aumenta à medida que é consumida. E assim que era o mundo. E aí eu pesquisei isso para entender, para saber se o Suda não tá viajando. E realmente tem esse conceito. Não é um delírio do Suda, não, gente. Ele realmente... E aí eu pesquisei outra coisa também, Alan. E na década de 70, que é quando se passa o treinamento aqui do Isaac com o Camus, se já havia esse conhecimento no mundo da ciência. E sim, já era um conceito realmente conhecido. Então o Camus em 76, sei lá que época que é aqui, ele realmente tá sabendo das coisas. Tem seus contatos aí no mundo das universidades. É uma forma que o personagem usa para interpretar a lenda, né? Que é uma lenda isso aí. Isso. É uma lenda, né? E aí o Camus fala algo muito interessante. Ele fala que até os cavaleiros podem ser passados para trás se eles se descuidarem. Me deu a impressão disso, assim, do tipo... A gente é cavaleiro, tem a tal o Cosmo, etc. Mas há conhecimentos além de que se a gente não se ligar, entendeu? Os caras, entendeu? Podem criar uma coisa que até os cavaleiros podem ser passados para trás, né? Como, por exemplo, essa experimentação com um zero absoluto, mais absoluto, né, negativo, etc., pode surpreender um cavaleiro né, com essa afinidade, né,
do gelo, por exemplo. Eu achei muito curioso essa... Porque aí, Alan, aí isso me jogou num lugar, Alan, muito complexo, velho. Porque eu lembro que no começo do Re-Rise, eu lembro que eu critiquei um pouco quando tem uma explicação super científica, eu acho que é da Terpsicora, não sei de quem que é, que ele vem com um cientificismo, assim, muito absurdo. Bom, eu não lembro quem que foi. O Pollux teve um negócio assim, né? O Pollux, sim, mas antes dele também teve outro. E eu lembro de achar muito também meio caído quando o Cronos, não é o Cronos que fala aí dos telômeros, aquela coisa dos Sim, negócios na Next de Dimension, voltar pro passado, Next Dimension, pois é. E aí eu ficava meio dividido nessa coisa. Claro que você sempre teve a velocidade da luz, sempre teve o zero absoluto, já teve vários conceitos científicos, né? Trazendo no negócio. Sim. E ali no começo de Re-Rise eu tinha achado meio desnecessário. No entanto, sobretudo, todavia, aqui eu achei muito interessante. Porque aqui é o Camus meio que é um humano, né? Criando essa explicação científica para um fenômeno que teoricamente é natural para os cavaleiros, né? Que tocam o cosmos, essa coisa toda. E ele buscando ali conhecimento e percebendo que os homens também, de repente, estão tocando a funcionalidade de como é que funciona. Isso eu achei legal. Eu não gosto quando é os deuses fazendo isso. Tipo assim, o Pollux, teoricamente, né, é um deus, etc. Tipo, ele explicar em termos humanos, eu achei meio caído. Mas quando o Camus faz isso, eu achei muito interessante. E aí eu parei pra pensar, e na verdade, Cavaleiro do Zodíaco, ele é uma grande história de poderes realmente físicos e químicos e quânticos, né? Que podem ser explicados, teoricamente, né? E aí é curioso você ver personagens dentro da história tentando encontrar essa relação entre a magia e a ciência, assim, sabe? Porque se você parar pra pensar, a gente tem outras dimensões, né? Que é um assunto físico muito debatido hoje em dia, por exemplo, né? Você tem a velocidade da luz, você tem o zero absoluto, você tem uma série de outras coisas que acontecem em Saint Seiya, né? E aí eu fico pensando nessa, como os cavaleiros, eles na verdade são guerreiros que com o cosmos eles conseguem dobrar as leis da física, dobrar as leis da química, assim, sabe? Tem realmente ali uma história, esses poderes serem muito... alguma base realmente científica, né? Distorcendo elas, claro. Então, quando o Camus faz esse discurso, eu achei muito interessante. E aí, antes, no final do último capítulo, quando ele fala em um poder que vai além do zero absoluto, eu lembro de terminar o capítulo e falar, para, velho, já vai eles que querem inventar um negócio que... Mas como ele ancorou no negócio, assim, tanto científico como numa lenda de algo que realmente aconteceu, eu achei muito legal esse golpe do Isaac aqui. Até porque ele inverte, né? Ele é as chamas congelantes, mas é muito interessante esse conceito de um golpe que ele é tão gelado que ele vai pro negativo e ele vira uma fornalha absurda, assim, que oblitera todos os átomos, assim, sabe? Isso aí me pegou desprevenido e eu gostei bastante desse golpe do Isaac aqui, tá? Eu só não gostei tanto porque isso meio que eleva uma régua que já era muito alta para personagens como o Yoga, por exemplo, que é o supra-sumo, né, Sim. Desse tipo de guerreiro, né, do gelo e tal. Então, assim, o Yoga já tinha chegado no limite, já despertou a armadura divina. Agora ele já tem, assim, uma coisa que ele não tem, que ele vai ter que fazer, eventualmente, será? Então, mas assim, é que tá a coisa. Assim, né? A pergunta, né, é a seguinte. Será que o Camus contou isso pro Yoga? Não sei. Eu acho que não. Esse que é o negócio. Ele contou pro preferido dele, não contou pro outro, tá vendo? Porque o Yoga nunca vai saber. E é uma coisa que eu achei interessante isso. Tipo assim, você não consegue alcançar. Você só consegue alcançar se você tá com armadura divina, você tá tocando patamares divinos, e aí o patamar divino ele é capaz de dobrar realmente essas leis químicas, quânticas e físicas, aí realmente você pode fazer uns negócios assim absurdos, assim, sabe? Isso eu achei bem interessante, porque finalmente eu vi, tipo assim, faz sentido ele tá usando uma escama arquetípica, que teoricamente, né, é o equivalente, e isso fazer com que ele consiga dobrar um negócio absurdo, assim, porque os outros marinas, quando eles despertam, eles têm uma versão nova dos poderes deles, mas que é realmente só um plus, assim, sabe? Não tem muito... Eu não senti, assim, nossa, explosão galáctica.
é igual, mas ela é mais poderosa, basicamente. Não tem um diferencial. E o do Isaac não. O Isaac tem. Ele é como se ele. Como é que você fala? Unlock. Você conseguiu habilitar um negócio novo que antes você não conseguiria, entendeu? Que não necessariamente é só um segundo nível do mesmo poder. Ele é uma transformação, na verdade, do conceito do zero absoluto, né? Isso eu achei muito bacana. Ó, aqui, ó. O Ricardo Santos comentando. Acho incrível como para ser Cavaleiro de Ouro de Aquário você precisa ser formado em ciência. Sim. Ciência e química. Será que CDZ e PTX acontecem no mesmo universo? Por isso os dois se parecem, mas não são iguais? Isso aí é o famoso Kurumada desenhando todo mundo igual. Ai. Rafa Leblanc. Eu estava mais preocupado sobre a explicação, mas achei bacana até. Manteve a tradição de aprender sobre física com o Camus em TDZ. É verdade. Nossa, se está caindo na escola, graças a Deus que eu já me formei. Porque... Não, isso não cai na escola, isso aí realmente já é outro nível. Eu lembro que quando a gente estudava física, a gente ouvia falar do zero absoluto, né? Assim, do conceito, né? É verdade, zero Kelvin, né? Temperatura, exatamente. Agora, isso aí eu nunca ouvi falar, não. Esse tipo de teoria, mesmo já existindo há décadas, eu não lembro de ter aprendido isso na escola, sabe? Assim, sabe? Até porque isso realmente, isso aí já é campo quântico, isso aí cai não fica na escola, isso é faculdade que quer saber mesmo de física, que vai lá saber o negócio, né? E é bem interessante. E assim, eu pesquisei, assim, usando até IA para discutir um pouco sobre os conceitos do que acontece no mangá e com teoricamente os estudos em volta do zero absoluto negativo. E realmente o estudo, porque assim, quando você vai pro negativo, fica quente. É essa a ideia estatística da coisa, né? Então, muito interessante o estudo ir atrás de um negócio desse. Então, achei legal também, sim. Rafa Leblanc, achei também um fanservice maravilhoso sobre aquele Cavaleiro de Cristal que fez o golpe da chama flamejante. Exato. Bom demais aqui. E aí, Alan, né? A gente vê que o Isaac consegue, né? Queimar seu cosmo, e ele lembra do Yoga, lembra do Camus, lembra do Yoga enquanto ele tá queimando seu cosmo, né? Pede que seu punho ultrapasse a barreira do zero absoluto e consuma o corpo de um deus. E aí ele usa o chama perpétua, que é esse golpe aqui que ele usa com as duas mãos para frente, muito bonito em cima do Pollux, né? E aí a gente vê que o Pollux começa realmente a ser consumido por essas chamas absurdas, né? Ele se joga. E aí o Pollux começa a queimar e ele meio que se projeta na direção dos Marinas para que todo mundo queime. E nesse momento aparece ali o Cadmo, que finalmente retorna, né, para se redimir, basicamente, né? E aí ele explica que por ter sido atingido pelo Satã Imperial, seus olhos que estavam nublados finalmente se abriram. Ele diz que pensava que se os humanos se opusessem aos deuses, apenas tragédias nasceriam, e por isso ele havia se submetido a Nêmesis. Ele acreditava que esse era o caminho para proteger os humanos dos deuses. Mas, na verdade, ele estava matando o seu próprio coração e apenas fugindo. Ele havia esquecido do amor e da justiça que ele teve um dia, ao obedecer a um deus por medo de perder o que era importante para ele. E que haviam sido os Marinas que salvaram sua alma, e por isso ele os agradeceria. Olha o Cadmo aí, Alan, voltando para se redimir. Do nada, né? Assim, foi meio... Ele tinha sumido de repente, né? O Pollux aparentemente tinha matado ele e de repente ele voltou, né? Exatamente, voltou. Então, voltou pra morrer. Que é um troco também de ser que acontece às vezes, né? O cara ficar segurando e tal. Foi meio um... Parecia um pouco o Siegfried, né? Eu pensei nisso. O Saga do filme do Abel, né? Enfrentando bem exatamente isso aí. Ele veio só pra cuidar da cabo do inimigo e ele usa, né, a própria casca dele, né, ou concha, né, como queiram chamar. Concha, tava tentando lembrar disso. Pra poder guiar, né, eu até fiquei pensando, né, qual era o correto, porque até agora a gente não viu, no mangá de fato, a gente não viu como é que se escreve isso nos nossos caracteres, né, em Romandi, né. Então, fica aquela coisa meio incerta de como é que, se eles querem chamar de concha, né, casco, como é que seria a tradução mais adequada. Mas eu fico pensando que talvez concha seja uma tradução adequada, porque eu lembro de Ghost in the Shell, né, que é aquela é verdade. Né, que também enfim, é como se fosse uma casca, né, exatamente. Tal, enfim, e os espíritos deles ficam lá habitando aquela concha, né, então... Deve ser, acho que concha pode ser um mais correto. Eu até acho que
concha é mais poético que casca. Apesar de que concha também remete muito a coisa marítima, né? Poseidon no meio. Também tem isso. Tem um certo, né, embate aí também, mas enfim. Tem também, exatamente. Mas o Cadmo, ele realmente ele já era um personagem que entre os 5 anjos ali, né? Ele era o que me parecia que tinha um passado mais trágico, assim, mais humano também, né? Eu lembro que acho que se bobear a gente começou a comentar que o Cadmo em algum momento poderia virar de casar. Eu falo anjos, mas eles são espíritos, os guerreiros da Nemesis. Isso, os espíritos. Então, o Cadmo que ele realmente encerra uma expectativa que eu tinha dele, já desde o começo, assim, de que ele não fosse tão pau no cu como é o Bellerophon, por exemplo. Ele não era uma pessoa... Ou o próprio Pollux, que é pavoroso, né? Mas o Pollux é curioso porque, como você disse, né? O Cadmo, ele segura o Pollux e faz a concha, a shell dele, né? Ir até o Templo de Nemesis para guiar ali os Marinas para eles poderem chegar até ela, né? E aí a gente vê o Pollux pedindo que o Cadmo solte ele, né? Mas o Cadmo diz que ele vai morrer como um ser humano, apagando o seu próprio rancor, porque aquilo era exatamente o que ele queria, né? Aí o Pollux percebe com o Cadmo, né, agarrando ele, que ele morreria como um ser humano, e ele reflete como sua vida eterna, a vida eterna que ele teve, era repleta de ressentimento. E aí, em seus últimos instantes, né, ele meio que se regozija, assim, zombando de Zeus, que foi quem puniu ele, né, pelo que eu entendi, por morrer como mortal, tal qual seu irmão Castor. Que eu achei um final bonitinho também, assim, sabe? Tipo, o Pollux quase morrendo. Vou morrer, foda-se, se liga aí, Zeus. Acabou pra você. Vou morrer que nem meu irmão. Então achei que foi um final legal também pro Pollux aqui, sabe? Eu acho que ele conseguiu encerrar bem pra todo mundo. Um final, entre aspas, né? Porque acontece um negócio bizarro depois, então. Exatamente. Inclusive, no templo de Nemesis, né? A gente vê que ela e o Sorrento estão dialogando, aquela coisa toda. Ele pede pra que ela pare antes que o Poseidon chegue, porque ele já tá vindo, né? E a Nemesis ataca ele, mas aí nesse momento os 3 outros marinas que estão ali, né? O Krishna, o Bayan e o Io protegem o Sorrento, colocando na frente, bem naquele esquema do Sei e seus amigos, todo mundo se colocando na frente pra proteger o Sei, é que eles estão fazendo com o Sorrento, né? O Krishna fala que o Sorrento é a única esperança de fazer a Nemesis baixar as armas. O Bayan faz uma brincadeira de que adoraria fazer um dueto com ele, se ele tivesse um violino. E o Io confirma que eles serão os escudos dele, assim, né? E aí chega também os outros 3 marinas que estavam lutando lá embaixo, finalmente seguiram a shell do Cadmo e chegaram aqui pra se juntar à festa, né? E o Cano vem dizer aqui que, pra Nemesis, né, que o Pollux havia sido derrotado e que ele havia sido a pessoa que tinha instigado a Nemesis a seguir com aquela vingança. Mas a Nemesis zomba de todo mundo e diz que ela já sabia do coração do Pollux desde sempre e perguntou pro Cano se realmente ele achava que ela seria influenciada por alguém como ele. Aí o Cano conclui então que não tem conversa, o jeito vai ser porradaria mesmo. O Sorrento até tenta dialogar, mas o Cano diz que ele não era tão bonzinho como ele era, e que se a flauta não funcionasse, ele mesmo ia agir. Aí o Sorrento usa seu golpe, Rapsódia Oceânica, que é um nome maravilhoso, e usa sua flauta para usar a Rapsódia Oceânica, a melodia da vida que deveria ecoar pelo céu e pela terra. Aí a Nemesis se surpreende com essa página aqui bem bonita das 7 criaturas do mar, né, dos 7 cosmos dos guerreiros marinhas, né, representavam todos eles atacando ela, os 7 cosmos unidos dos marinas. E aí ela diz que ela ia revidar com as suas espadas gêmeas, mas elas se quebram, olha aí. Os marinas comemoram, e aí nessa parte que quebra, a Nemesis cai em uma profunda reflexão sobre a melodia apaixonada de Sorrento, cheia de fôlego de vida, e que parecia mesmo a melodia da Mãe Mar, a fonte de toda a vida, e que aquele murmúrio de vida que transbordava sobre a terra era a própria prova da glória dos deuses. Olha a música do Sorrento aí, Brasil. Apenas que não temos mais o Seiji Yokoyama pra fazer essa música pra gente. Pois é, né? Sair o anime. Uma animação seria. Ou pelo menos um audiodrama, né? Tinha que ter uma. É verdade. Tinha que ter uma canção assim, bem de acordo, né? Pra ser essa coisa tão maravilhosa e tal. Exatamente.
E aí ela se pergunta como ela poderia se perdoar por tentar extinguir aquilo por decisão própria. E aqui eu anotei aqui, Alan, que... Ou seja, foi ela mesma que decidiu fazer a punição. Não tem aquela coisa dela estar seguindo as ordens de alguém, ou seguindo as vontades de alguém, né? É aquela coisa, né? Aquele velho clichê, né? De que o vilão que estava enganando e na verdade ele não estava sendo enganado, né? Ele estava o tempo todo consciente. Estavam manipulando, parece aquele meme da MTV que tinha a Dani Calabresa e a Tata Werneck, né? Que elas ficam uma fica falando alguma coisa assim, aí a outra fica atrás dizendo: ai, eu acho que ela está ouvindo o que eu estou ouvindo. Aí ela, eu não sei, ela não sabe que eu sei que ela está ouvindo, que eu estou ouvindo ela. Aí a outra volta, ela não sabe que eu sei, que ela sabe que eu sei que eu estou ouvindo ela. Uhum. É tipo isso, é tipo, um querendo enganar o outro, e aí o outro diz que já sabia, e aí fica nessa brincadeira aí. Uhum. Exatamente. E aí ela se pergunta o que estava fazendo, né, que era para ser uma punição divina para advertir a insolência dos humanos contra os deuses, mas aí, acima de tudo, ela se lembra da Justitia, a sua amiga, que jamais desejaria aquela destruição. E aí o Sorrento parece contente a primeiro momento, porque parece que ele conseguiu alcançar o coração da Nêmesis, mas aí o Canon percebe alguma coisa estranha e alerta o Sorrento. E aí, tarde demais, a flauta do Sorrento é partida ao meio, e Nêmesis revela-se com um olhar maligno, que é esse olhar aqui da direita. E ela ataca o Sorrento com bastante força. A espada negra, ela partida, né? Ela cobre-se dessa aura obscura, que passa a emanar um chamado e uma voz dizendo que ainda não havia acabado. Essa força revelada consegue atingir os 7 Marinas, e o Isaac reconhece aquela voz. E o Canon percebe que todo o rancor de Pollux havia se alojado na espada, depois de ter perdido o corpo físico. E aí, os Marinas não conseguem se mover. O rancor de Pollux se apodera de Nêmesis e diz que estava esperando por aquele momento. Ele agradece aos ratos de esgoto e diz que, como recompensa, depois de testemunhar toda a destruição da Terra, ele cortaria a cabeça de cada um deles. Então, o rancor do Pollux, que estava na Espada Negra, ou se apodera da Espada Negra, que aí se apodera da Nêmesis. Gostou, Alan? Gostei, até que eu gostei do episódio, eu esperava... Não terminamos. Gostou do Pollux voltando? Não. Assim, isso especificamente eu acho que podia ter sido evitado, mas no geral o capítulo é interessante. Essa coisa do Pollux eu fiquei assim também. Eu não sei não, velho. Eu acho que não precisava desse negócio aí dele, não, sabe? Ficou uma coisa... Porque, tipo, você mesmo mencionou, né? O final dele parecia tão poético, muito, tipo assim, ele abraçou... No final das contas, ele morreu como humano e tava tranquilo com isso, né? Exato, E aí, o sentimento dele foi parar na Nêmesis, mas fica parecendo que ele tá vivo ainda assim, a porção dela, sabe? Não ficou uma coisa muito clara. Exatamente. O que eu não sei se aquele momento, então não gostei por causa disso, sabe? Exatamente. E aí, na verdade, o Sorrento até percebe que o cosmo da Nêmesis está crescendo assustadoramente, está cheio de uma intenção assassina sem precedentes, como se ela fosse mesmo outra pessoa, ou seja, o Pollux. E conclui que ela já não é uma adversária ao alcance do poder humano, né? E aí que aparece o Poseidon caminhando pelos asteroides, dizendo que dali em diante aquele era um território divino. Todos ali haviam agido muito bem e que o resto ficaria com ele. E Pollux reflete que ele, o homem, finalmente havia aparecido. Um sujeito sossegado como sempre, o imperador dos mares, Poseidon. Então, essa coisa do Pollux é o que você falou. Ele teve um encerramento bom, e aí ele voltar ali depois, meio que quebra um pouco essa magia, né? Tira a gerência da Nêmesis também, que é sempre essa coisa de possessão, um negócio que eu não gosto muito, embora seja um tropo de CNC bastante utilizado. Não gostei muito, não, dessa coisa do rancor do Pollux voltar, não. Mas, assim... Mas eu gosto também... Eu gosto um pouco da redenção da Justitia, da Nêmesis com a Justitia, né? Isso fazia ela pensar. Mas é aquela coisa, né? Pro Poseidon ter o momento dele, alguma coisa precisava acontecer, né? Né? Ou ela dobrava a aposta e é isso mesmo,
ou alguma coisa tinha acontecer. E aí alguma coisa aconteceu que foi essa possessão do rancor aí, né? Porque eu acho que é uma maneira de todo mundo ficar bem, Alan. Entendeu? Porque a culpa, no final das contas, é o rancor do Pollux. Então tudo bem ser destruída, não é a Nemesis, entendeu? Porque a Nemesis, ela é uma personagem que acho que, desde o começo do mangá, ela tem essa melancolia, depois tem essa relação com a justiça. Ela é uma personagem bastante desenvolvida, assim, quase humana, embora ela seja deusa. Ela é bastante, sabe, tem personalidade, tem as suas motivações, tem as suas relações. Então, tava se encaminhando pra uma batalha entre ela e Poseidon, que eu acho que poderia ter sido muito interessante sem o rancor do Pollux. Porque agora que entrou o rancor do Pollux nela, tipo assim, vai ser muito fácil torcer. Eu vou torcer pro Poseidon, óbvio. Mas se fosse um pau a pau, entendeu? De repente a Nemesis tivesse suas motivações, entendeu? O Poseidon tivesse outras, acho que ia ser menos bem e mal muito claramente. Agora não, agora vai ser bem e mal muito claramente. E o Poseidon sendo essa coisa do Poseidon ser o bem e o rancor do Pollux sendo o mal. Então não sei se eu gostei tanto assim, não. Mas eu achei no geral... pode falar. Não, eu acho interessante... Assim, eu gosto da ideia do Poseidon entrar na batalha, né? E ele chegar e dizer assim, agora deixa comigo, né? Uhum. Embora eu não sei como é que vai ser isso, porque os marinhos não estão lá, né? Então, assim, vai ter alguma coisa para eles fazerem. Acho que o Poseidon, apesar de ter gente que vai dar conta de tudo, né? Uhum. E tem, eu achei engraçado foi como ele chegou lá, né? Que ele veio pisando nas pedrinhas. Muito bom, velho. Eu não sei, eu não gostei muito não dessa ideia. Não gostou? Dele subir nas pedrinhas assim, não, achei que podia ser mais apoteótico a entrada dele. Sido, sei lá. Pô, mas eu achei apoteótico ele fazendo isso. Porque é como se ele tivesse... Lembra no prólogo do céu, que tem a Artemis andando no céu, assim, ó? Caraca, eu achava aquilo muito incrível. E é basicamente o que ele fez, né? Porque é muito longe, né? Pra ele chegar assim, andando tão calmamente. Mas ele é sossegado. E esse comentário dele ser sossegado? Eu achei muito curioso isso. Porque, né, o Poseidon, a gente acabou de ter o podcast de mitos, ele não é um personagem sossegado. E já sugere que o Pollux conhece o Poseidon, né? Isso eu achei interessante. Dele estar falando dessa maneira, ele e ela, né? É o titio, né? É o titio dele. É o titio. Meu Deus do céu. Mas assim, eu não sei. Qual seria a outra opção pro Poseidon chegar e que não fosse andando? Eu fiquei pensando naquela bolha da Glinda que aparece no... Não, aí tá... Ele vinha de bolha, porque bolha tem a ver com o mar, né, e tal, então... De bolha não, pô. E ele tem até o tridente que parece mesmo o negócio da Glinda, né? A Atena não faz também as bolhas dela lá pra salvar os Cavaleiros de Bronze? Por que ele não podia ter a bolha dele? Exato. Eu prefiro assim, ele andando no espaço eu achei mais top. Ai. Ô Alan, uma coisa que eu anotei da última vez que a gente fez o podcast do Re-Rise, Alan, foram as apostas que a gente tinha feito ao final do capítulo 7. E agora eu vou te falar quais foram as apostas e quais a gente acertou e qual errou. Olha só. Eu falei que o Isaac ia matar o Pollux. Acertei. Você, Alan, falou que o Pollux ia ter um desfecho com a Nemesis. Olha aí. Será? E meio que tá assim, né? Eu acho que dá, tá dá meio pra salvar. Que por aí também, né? Exatamente. Você falou que ia ter uma guerra de 1000 dias entre Isaac e Pollux. Isso não ocorreu porque o Isaac encontrou aí o segredo do zero absoluto. Eu disse que a Nemesis ia se sacrificar. Também não aconteceu. Ainda não, pelo menos. Pode acontecer. E você falou, Alan, que o Poseidon vai despertar a divina dele. E vai mesmo. Você acertou. Vem aí. Porque depois disso a gente até viu que o Suda fez uma coisa inédita, que ele deu spoiler do próprio mangá. Sim. No próprio mangá ele deu spoiler do mangá seguinte. Que no volume 3 ele já revelou que o Poseidon eventualmente ia usar a Kamui dele, né? Então, exatamente. A gente já sabe que o próximo capítulo provavelmente vai ser isso, né? E assim, são 30 páginas, né? Tem bastante coisa, não vai ser 30 páginas só de luta. Quer dizer, vai ter a luta, provavelmente vai ter um epílogo também pra mostrar o que vai acontecer com os marinas, se a vida deles vão se esvair, aquela coisa toda, né? A Tétis podia aparecer, né, Alan? A Tétis podia aparecer, pô. Ela aparece já, mas de uma forma diferente, né? Bem sem aparece graça. como aquele
como se fosse um anjinho, sei lá, um negocinho que ajuda os marinas, né? A nave, né, do Link. A fadinha. Verdade. Exato. Uma cerejazinha. Então vai, Alan. Apostas para o último capítulo de Rise of Poseidon. Onde nós vamos parar? E aí? Nossa, eu não sei, porque... Não sabe? Porque, assim, vai ser só o Poseidon enfrentando a Nêmesis, com o Pollux lá dentro dela, né? Com o Pollux possuindo ela. E aí, eu não sei se ficar muito difícil com o Poseidon, ele vai ter que despertar as escamas dele, né? Vai trazer as escamas e, de repente, ou vai trazer direto a Kamui. Eu não sei qual vai ser o processo, né? Que é a primeira vez que a gente vai ver uma Kamui de fato, né? Porque então, até então a gente viu só as armaduras divinas. As escamas de Poseidon, teoricamente, não eram as armaduras divinas dele, né? A armadura divina, a Kamui, de fato, ele é a vestimenta divina, né? Então, assim, primeira vez, quem também não sabe, provavelmente aquilo que a Artemis e o Apollo usam no Next Dimension era a Kamui também, né? Mas não foi mencionado nada, não foi explicado nada, então, né? Ficou na dúvida. Então, talvez seja o Poseidon usando a Kamui dele, né? Mas acho que o final mesmo vai ser só no próximo ainda, né? Ah, é? Você acha que vai ser o... Entendi. Porque esse capítulo é o 18, né? Sim. Pois é, teoricamente seriam 20 capítulos, né? Ah, é o 20, é verdade. Então vai ter mais um ainda e talvez tenha um especial, não sei, talvez tenha um... Mas o 20 ele não é o capítulo especial, ele não é o capítulo extra? Talvez. O 20. Eu acho que ele é. Aí eu acho que o 20 ele já vai ser o epílogo. As despedidas, eu não sei se vai ter batalha. Acho que no próximo já resolve. E aí no 20 só faz a fim de novela, os casamentos, né? Quem fica com quem. Casamento. Mais eu acho que vai ter um capítulo final justamente pra ser o tipo golpe final, né? Na Nêmesis, e vai... Já ver o que vai acontecer com ela, afinal. E depois, como você falou, né? O que vai acontecer com todo mundo depois. O Poseidon vai salvar todo mundo, vai todo mundo voltar a viver, como é que vai ser a história? Vai todo mundo morrer vai ter que morrer, fato, não vai poder. Né? Vai ser todo mundo, né, virar pó, como foi na saga de Hades, o que vai acontecer? Vai virar água. Pois é. Vai ter alguma conexão com o futuro de Sensei no final, vai ter alguma... Vou falar uma boa aqui, ó. Eu já sei, Alan. Sabe que o Sudo escuta o podcast, né? É isso aí. Tem um personagem, Alan, que faz um tempo que não aparece e tá vivo. Enéas. O Enéas morreu. O Enéas morreu. Ele não tá vivo? O espírito dele que tava lá falando com os generais. Ele morreu. O Baia e o Io eliminaram ele. Aí ele pegou e ficou só o espírito dele dando um recadinho pra eles. Dando aula. É sério, eu achei que ele tava vivo. Não, ele morreu. Eita, então não tá acontecendo nada. Se ele eu pensei que poderia... Se ele não tivesse morrido, ele tava aí no meio da confusão também. Verdade. Bom, Poseidon usando a Kamui dele, então. O Alan falou. Eu acho que ainda vai ter uma coisa com a Justitia. A Justitia, acho que talvez ainda volte pra dar o ar da graça dela. De alguma maneira. Aquelas duas espadas. Uma espada Zeus deu para a Nêmesis, que é a espada escura, né? A da julgamento lá, né? Do julgamento. Que é onde tá o Pollux. Inclusive. Pois é. Olha só, o Pollux se apoderou da espada que o pai dele deu para ela. Olha que loucura. Pois é. Teoricamente, aquela espada ainda serve para abrir um buraco no Tártaro, né? Não sei se a grande questão é: a Nêmesis vai acabar se jogando lá dentro para encontrar a Justitia, ele vai ficar selado ou o quê, né? Mas para isso ela tem que se desvencilhar da possessão do Pollux, né? Eu acho que é isso que o Poseidon vai fazer. O Poseidon vai tirar o Pollux do corpo da... Vai exorcizar a talvez. Nêmesis. Vai exorcizar a Nêmesis. Engraçado que a Nêmesis, quando enfrenta os marinas, ela já menciona em alguns momentos, né? Que ela não se compara ao Poseidon, né? Ela sabe que o Poseidon é um deus superior a ela, né? Exato. Então, assim, é meio que um jeito de acho que colocarem o Pollux nessa equação aí é um jeito de tentar igualar, né, o nível do adversário, porque talvez nem o Pollux só por ele mesmo ia ser capaz de peitar o Poseidon, mas já o poder de dois deuses juntos, né, deve ser exatamente. Dois deuses maiores juntos, que o Pollux era meio deus. Certeza. Com certeza.
O Ricardo perguntou aqui, ó, será que o rancor já tava influenciando a Nemesis antes? Teoricamente não, né? Teoricamente não, mas pode ser que sim também, né? É porque ela parecia tão segura de si, de que tipo, eu não... Exato. Eu já sabia que ele tava tramando alguma coisa, mas eu fiz porque eu quis. Mas às vezes é isso também. Eu sabia, mas não significa necessariamente que ela estivesse livre da influência dele, né? É tipo o Stranger Things, que o final também, dando spoiler pra quem não viu, né? Tem o vilão lá também, e a pessoa achava que ele ia ter uma redenção, e no final, não. E não teve, eu fiz porque eu quis mesmo. Exatamente. Será que esse rancor não é a alma de Castor? Não, acho que não. Fica bem claro que é o Pollux mesmo. Né? Exatamente. Teria sido interessante ver o Castor, de alguma forma, vindo e tentando meio que resgatar o Pollux, sabe? Assim, tirar ele. Mas não sei se vai haver espaço pra isso, se vai aparecer o espírito e vai tirar o rancor. O que eu ainda não entendi essa história do rancor, não sei se é só o rancor, só o sentimento. Pois é. Ou é a alma mesmo do Pollux que tá ali falando, entendeu? Porque em Sentia Show tinha isso, né? De que o sentimento ruim ganhava forma e personalidade, né? Então você via uma versão maligna do Saga, que era o sentimento dele, você via a versão do Death Mask, né? Que era o sentimento dele, que brotou da herda, né? Então, assim, tinha isso, mas eu não sei se vai ser o caso aí, né? Aí eu fiquei em dúvida, Alan, porque de fato, a gente tá achando que é o Pollux que tomou o corpo dela, mas e se for só o rancor e a gente tá vendo uma versão da Nemesis mais rancorosa, na verdade? Ou ela fala especificamente que é o Pollux ali? Ela fala como se fosse o Pollux. Como se fosse o Pollux? Tanto é que ela fala com o Poseidon e reconhece ele, né? Mas a Nemesis conhece ele também. Mas ele fala com... Quando ele fala com ela, ele fala com um jeito, assim, de desdém, assim, sabe? Porque a Nemesis, ela tem um certo respeito pelo Poseidon. Isso, mas uma versão rancorosa, meio envenenada da Nemesis também poderia, entendeu? Virar um pouco assim. Se eu não me engano, numa das falas eles falam, né? Então, eu tô procurando aqui, vamos ver aqui. Quando os marinas falam com ela, né? Ela fica encapetada. Não, é isso mesmo. Ela como Pollux, né? Então... o Canon reconhece ela como Pollux. O rancor do passado se tornou um espírito maligno que se alojou naquela espada. Eu achei engraçado também uma coisa. Durante a luta, né, dos marinas, antes dela ficar possuída aí, né? O Canon dá tipo uma chance pro Sorrento, né? Diz, olha, você vai fazer do seu método, mas se não der certo eu vou entrar em você. Como se o Canon pudesse fazer alguma coisa, porque ele não conseguiu antes fazer contra o Pollux, vai fazer contra o Canon tá falando muita coisa. Ele acha que... Então ele tá meio que colocando o Pollux acima da Nemesis, né? Assim, a Nemesis tá lá embaixo, o Pollux tá... E aí o Pollux dentro da Nemesis... Inclusive é essa cena aqui, ó, que tá na tela, na esquerda aqui da Nemesis com a espada, com a outra espada. Ele diz assim, eu estava esperando por este momento, agradeço a vocês. Então o plano do Pollux desde o começo era tomar o corpo da Nemesis. Aí mais uma vez, né? Ele não sabia que eu sabia, que você sabia, que ele sabia. Exatamente, o plano do plano. Né? Agora, por que o Pollux queria o corpo da Nemesis? Se o próprio corpo dele já era muito mais absurdo. Eu acho que, sei lá, porque ela era deusa completa, né? Ele é só meio deus. Talvez, Bom, vamos ficar sabendo no próximo capítulo, provavelmente, né? Quais são as reais intenções do Pollux. Né? Talvez, acho que dá pra salvar falando assim. O mortal Pollux morre ali, né? Mandando o Zeus se ferrar. E a divindade rancorosa, né? A imortalidade rancorosa que Zeus deu pra ele, que ele odiava. Essa é a parte que tá aqui na espada da mulher. Eu acho que o Poseidon vai acabar explicando pra gente isso. Eu espero que o Suda explique isso através do Poseidon. Né? Exato. Exatamente, por favor. Sem cientificismo, tá, Suda? A ciência já foi. Agora, fala pra gente a lenda. A história que a gente tem aí. Ricardo Santos, acho que nos extras o Hades vai comentar seu real objetivo de ajudar o Poseidon e talvez ter um reprise of Hades. Não. Nossa, de novo. Ai. Mas tem isso também, né? Eu acho que no capítulo S, em algum momento, vai ter um diálogo entre o Poseidon e o Hades. Pra, né? Tá feito aí. Só se for dizer assim, só se for pra dizer, agora lá vem o nosso irmão, o Zeus. Nossa, mas você tá puxando o Zeus, né? Você tá querendo o Zeus em todos os mangás. É o que tá faltando, né? Assim. Pera aí, mano.
Tá fazendo muita oferenda. Ele vai aparecer em qualquer momento, a gente não vai gostar. Ah, eu sei lá. Ai, Ele já apareceu em episódio G, né? De alguma forma, então. assim. Boa tarde, Rockman. Mais um. Tá no trabalho, trabalhando aqui pro Tarcísio, meu Deus. Enquanto tento ouvir. Então fica escutando que é melhor que você faz. Bem que governador tem que trabalhar bem. O governo, pelo menos. Não pra ele, pro governo. Então é isso, Rise of Poseidon 18, o próximo é o 19, é o penúltimo, ou o último, dependendo como é que for. Então estamos chegando nos finalmente aqui. Esse capítulo 18 eu achei legal, teve ali o Camus muito sorridente pro meu gosto, mas sempre tem o Camus, acho que é bom. Bom poder do Isaac, bom uso de poder, gostei. Cadmus se redimiu, legal também. O Pollux morre de uma maneira bacana. Aí tem todo esse rolê aqui do rancor do Pollux, né? A Nemesis, de uma certa forma, cai na real, vamos dizer assim, de uma certa forma também, né? E tivemos aí a aparição prometendo muito aí o Poseidon chegando com tudo, entrando na batalha com um cosmo grandioso. E ele fala isso, né? A partir daqui é o território divino, então agora é comigo. Engraçado que até então não era, né? Porque ele já era uma deusa, né? Porque, tipo assim, até então eles estavam lutando contra os guerreiros dela, né? Ah, verdade. E mesmo Aí... contra a Nemesis, eles não estavam conseguindo fazer nada. Eles conseguiram fazer ela aí pensar no caso, não é que ela ficou mais fraca, né? Foi meio uma coisa de consciência, na verdade. Ela começou a pensar enquanto ela tava sendo... Enquanto ela tava sendo... como é que diz? Hipócrita, não. Era contra... Não. Ela mesmo fala alguma coisa, não fala? Deixa eu ver aqui. Tá ela sendo fala, contraditória, não sei? Talvez contraditória, porque ela meio que ia contra a vontade da justiça, né? Então... exatamente. Decepcionar a justiça, exato. Exatamente. E tudo isso acontece quando quebra a espada, né, É curioso isso, né? Quando a espada do julgamento acaba quebrada, aí que ela começa a ter essas reflexões aí, né? Enfim. E eu acho que no final das contas, evidentemente, a Nemesis continua viva, né? Pra ela continuar dando... Eu acho que... Porque assim, eu acho que dificilmente ela vai ser... Porque aqui, essa aqui é a Nemesis mesmo, tipo, a original, vamos dizer assim, não é um receptáculo como é o caso do Julian Solo, assim, né? Então se matar a Nemesis, não vai ter justiça nunca mais, entendeu? Então acho que ela vai ser exorcizada e vai voltar, sei lá, pro planeta dela, de onde ela vem. Teoricamente ela ficava pairando, né, pelo espaço e tal. Isso, Aldrastela. É isso aí. Muito bom, Alan. Capítulo 18, então. Ficamos no aguardo. Quando é que saiu o 19? É na próxima leva já? Agora, em fevereiro, na Champion Red, de 19. Entendi. O que sai hoje é a Santa Maria. Santa Maria, foi. Já sai, então, o 19, então ficaremos ligados aí em Rise of Poseidon. Coisa boa.